Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, esse versículo diz aquilo que nos traz uma vida abençoada: ter paz com todos. Porque a pessoa que tem paz com todos, ela vive melhor. E a santificação. O que é santificação? Você colocar a roupa de santo, a auréola na cabeça. Santificação é obediência total à palavra de Deus. Santo é aquele que obedece integralmente à palavra do Senhor. Amém? Então, ter paz com todos e seguir a palavra, sem a qual ninguém verá o Senhor. E não vê mesmo. Uma pessoa que não tem paz, ela não tem comunhão com Deus. Ela não vê o Senhor. Né? Para que a gente tenha uma interação, uma comunhão com o Senhor, para que a gente enxergue os propósitos do Senhor, a presença do Senhor, o agir do Senhor nas nossas vidas, a gente precisa ter paz. Paz com todas as pessoas. O cristão fiel, ele deve buscar, ele deve investir na paz com todas as pessoas. O cristão fiel, ele deve evitar confrontos, ele deve evitar rixas, ele deve evitar desentendimentos, ele deve evitar discussões. Assim que deve se conduzir um cristão fiel: evitar de bater de frente com qualquer pessoa, nunca, porque você não sabe o dia de amanhã. Lembre-se do caso da viúva de Obadias. Ela só teve multiplicação de azeite na sua casa e viveu daquele azeite, prosperou em função daquele azeite multiplicado, porque a ordem do Senhor foi pedir vasilhas emprestadas. Imagine se ela não tivesse um bom relacionamento com seus vizinhos, não teria vasilhas, não teria multiplicação de azeite. Quando a ordem foi dada a pedir azeite emprestado aos vizinhos, estava intrínseco um teste de Deus. Veja o seu relacionamento com seus vizinhos. Se você vive com rixa, com confronto, batendo de frente, você não vai encontrar muitas vasilhas, não vai ter muito azeite. Irmãos, lembre-se também da viúva de Naim. Aquela viúva teve o filho ressuscitado. Ela não fez campanha para o filho ressuscitar. Ela não pediu ao Senhor para o filho ressuscitar. Ela não clamou ao Senhor para o filho ressuscitar. Ela não rogou, não orou para o filho ressuscitar. O filho, ele ressuscitou porque o Senhor foi tomado de uma íntima compaixão por ela. Por que o Senhor foi tomado de uma íntima compaixão? Porque uma pessoa que tem compaixão e semeia compaixão, ela inspira a compaixão de Deus. O nosso Deus, ele diz: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Porque é uma regra: a pessoa que não é misericordiosa, a pessoa que não tem compaixão, ela não colhe compaixão, nem dos outros, nem de Deus. Por quê? Porque aquela viúva, como a gente sabe que aquela viúva tinha compaixão, porque havia um grande número de pessoas da cidade no enterro do filho dela. Ela era muito querida, ela se dava bem com todo mundo, ela andava em paz com todos. Ande em paz com todos. Nós, cristãos fiéis, só podemos ter um tipo de confronto: o confronto só contra espíritos enganadores, só contra espíritos malignos, só contra endemoniados. E se são feita isso, ande em paz com todos. A sua vida vai dar um salto de qualidade. Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Irmãos, quem que é filho de Deus? Esse versículo revela que o filho de Deus é um pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificador é o filho de Deus. O cristão fiel, ele tem que ser um pacificador.
ele tem que promover a paz. Ao mesmo tempo ele será bem-aventurado, abençoado. Então seja um verdadeiro filho de Deus. Não adianta dizer eu sou filho de Deus da boca para fora, mas vive se metendo em conflito, em atritos, em desentendimentos. Seja um pacificador. O cristão, filho de Deus, ele investe na pacificação. Onde houver um conflito, ele entra para pacificar. Onde houver um desentendimento, ele entra para colocar panos quentes, como se diz aí, né? Onde houver uma confusão, ele promove a paz. Deus não é Deus de confusão. Confusão é do diabo. Então o cristão pacificador deve acabar com a confusão. Como é que se acaba com a confusão? Leva a palavra de Deus e deixa as pessoas raciocinarem. Não insista, não fique tentando colocar a palavra de Deus forçado no coração de ninguém. A palavra de Deus, ela tem poder, ela não precisa de empurrão de ninguém. Ela por si só, ela entra na hora certa e ela produz o efeito que deve ser produzido, porque ela vai, ela volta, mas ela nunca volta vazia. Então, um pacificador é aquele que leva a palavra de Deus, é aquele que age para acabar com contendas, com conflitos e desentendimentos. Esses são chamados filhos de Deus. Onde houver rancores, onde houver mágoas, onde houver ódios, vinganças, vamos dizer assim, dívidas, disputas, pendências, promova a paz. Seja um pacificador, andai em paz com todos, né? Leve a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é paz. Ela leva paz e ela leva vida. Não bote lenha na fogueira, coloque água, panos quentes na fogueira. Entenda, quando você for agir, haja para que ocorra a paz, haja para que os ânimos sejam abatidos, haja para que a palavra de Deus tome conta do ambiente. Quando você está forçando alguma coisa, você não está agindo naturalmente, você não está deixando Deus agir, você não está deixando a palavra fluir. Não insista, não fique vamos dizer, querendo empurrar algo. A palavra de Deus não precisa do seu empurrão, né? O que a palavra de Deus precisa é que seja levada naturalmente e que as pessoas recebam naturalmente. Ah, mas eu levei naturalmente, ela não recebeu. Mas quando a intensidade da dor aumentar, ela vai receber. Muitas vezes ela vai até pedir, né, para que você leve. Mas não esqueça, você é um pacificador. Você tem que promover a paz. Se tiver disputa, contenda, e você estiver no meio, você não é um filho de Deus, porque o filho de Deus, bem-aventurado, é um pacificador. Versículo 5, Mateus 5, 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Irmãos, o Senhor ensina, se algum irmão, vamos separar aqui, não está falando do geral, não está colocando o ímpio no meio. Se algum irmão não ímpio tem alguma pendência com você, você tem que se reconciliar com ele. Entenda? Reconciliar, negociar, ou seja, fazer um acordo com ele. Não pode haver pendências entre irmãos. E você tem que fazer isso antes de ofertar. Sabe por quê, pessoal? Porque a sua oferta não tem valor se você tiver pendência com alguém, dívida com alguém, problema com alguém. Então, se você tem alguma dívida material ou mesmo espiritual com alguém, enquanto você não se acertar, enquanto você não fizer um acordo, tudo que você der para Deus não tem valor. É como se você tomasse de alguém para dar para Deus. Não é você que está dando, você entende?
essa pessoa que está dando. Então não dê a Deus o que é de outro. Não dê a Deus aquilo que não lhe pertence, né? Acerte a sua dívida primeiro. Acerte a sua dívida com a pessoa. Ô, irmãos, nós temos uma dívida. Às vezes não é dívida de valores, não é de dinheiro, mas é um mal entendido, uma discussão que houve no passado, uma briga qualquer, influenciada pelo inimigo, por uma fofoca. Esclareça, se acerte e depois apresente a sua oferta, porque senão é hipocrisia, irmão. É hipocrisia você dar a oferta com dinheiro roubado. Você passou alguém para trás, prejudicou alguém, vem dar oferta para Deus, né? É hipocrisia você ter dívida. O que é ter dívida? Você está devendo para alguém, não é verdade? E aí você não paga esse alguém e traz oferta para a igreja. Irmão, é claro que o dízimo pertence ao Senhor. Você não pode dever a Deus e nem pode roubar a Deus. Se acerte, mas a oferta você tem que dar com o seu dinheiro e não com o dinheiro que pertence a outro, que você não saldou a dívida, né? O Senhor, Ele quer mais acertos de dívidas, mais acordos, mais reconciliação, para que haja paz, harmonia entre os irmãos e para que as ofertas e tudo aquilo que você faz a Deus tenha valor, né? Nós somos a família de Cristo, que haja acordos entre nós, que haja paz entre nós. Nós temos que dar o exemplo. E versículo 25, 26 diz: concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade, te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Irmãos, se o erro, se o débito, se a falha for sua, faça logo um acordo, antes que essa pessoa te processe, antes que essa pessoa te coloque na justiça. Sabe por que isso? Porque isso escandaliza. A pior coisa que tem é escandalizar. Tem gente que fala: eu quero evangelizar, eu quero ganhar tantas 1000 almas para Jesus, eu quero evangelizar, mas ela não percebe que ela está escandalizando. O que é escandalizar? Afastar as pessoas do evangelho, é dar um péssimo exemplo de um cristão, né? Então, irmãos, não escandalize. Se tem uma pendência com alguém, acerte essa pendência antes que essa pessoa te leve à justiça e um juiz venha e diga na cara dos dois: ora, vocês não são crentes, ora, vocês não obedecem à palavra de Deus, porque vem pedir para mim, que sou um ímpio, julgar a causa de vocês, né? E se a palavra do seu Deus diz que vocês vão julgar os ímpios no dia do juízo, vão julgar até os anjos, que vergonha, né? Então não escandalize, não deixe chegar, faça um acordo, acerte-se com a pessoa. A iniciativa sempre deve ser sua. Sabe por quê? Porque você está ouvindo a mensagem, porque você está recebendo o recado de Deus, ouviu a palavra, mova-se, haja, né? Se acerte, negocie, irmãos. 1 Coríntios 6:1: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Aquilo que nós acabamos de falar. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Está vendo, irmãos? O irmão não deve levar um outro irmão à justiça. Tem que fazer um acordo, tem que fazer um acerto. Os santos julgarão o mundo, julgarão até os anjos. Como é que não consegue julgar uma causa entre si, irmãos? Isso que coisa é um péssimo testemunho. Um ímpio não deve julgar pendência entre crentes, né? É um péssimo exemplo, escandaliza, né? Você sabe que há uma arma terrível do inimigo, que são as fofocas, são os mal-entendidos. Não caia nessa cilada, irmão.
procure a pessoa, esclareça. Ô irmão, parece que houve um mal entendido. Aí, esclareça, irmão. Às vezes tem pessoas que ficam anos e anos sem falar uma com a outra por causa de uma fofoca, de um mal entendido. Aí quando isso esclarece, ficam com dois caras de tacho, né? Fala, poxa, ficamos tanto tempo sem falar e eu por causa desse mal entendido, porque me disseram isso e você não falou isso, aconteceu isso e você fez isso por aquilo. Entende, irmãos? Tem que esclarecer, tem que conversar com a pessoa. Não pode cair na cilada do inimigo. Explique, irmãos, explique. Veja o caso do Moisés, que ele pedia passagem para um determinado povo. Ele explicou tintim por tintim, contou a história toda, irmãos. Por quê? Para ficar tudo bem claro, para que não haja mal entendido, para que não haja depois conflitos. Então esclareça, explique, peça perdão, promova a paz, irmão. Às vezes você está coberto de razão, mas a pessoa ainda não tem o entendimento, né? E fica aquele conflito. Abra mão, irmão. Você que tem mais entendimento, você mesmo tendo razão, você vai mostrar que você é um cristão, um pacificador, um filho de Deus, aquele que segue em paz com todos. Se você abrir a mão, não, abra mão aí, um dia a gente conversa melhor. Você entendeu? Assim que tem que ser. Então o Senhor, Ele quer reconciliação, Ele quer acordos, Ele quer paz. E para isso é preciso, irmãos, a pessoa tirar soberba, a pessoa se humilhar, às vezes, a pessoa abrir mão de algo, perdoar e pedir perdão, né? Esclarecer. Irmão, às vezes você tem algum desentendimento, isso é normal nos relacionamentos com alguém. Irmão, 5 minutos depois, irmão, você tem que ficar com o coração limpo. Você não pode ficar carregando aquilo a noite toda. Você não pode ficar carregando aquilo a semana toda. Você não pode ficar carregando aquilo o mês todo, anos e anos. Lá em 1900 e pouco você me falou isso. Para com isso, irmãos. Isso pertence ao passado, né? Então a pessoa pode ter errado, ou mesmo você pode ter se enganado. Aconteceu alguma coisa. Irmão, passou. Peça perdão e siga em frente, irmão. Não fica lembrando, não fica acusando. Quem faz isso é o acusador, o diabo, né? Então, ficar carregando coisas ruins, de desentendimento ruim, não é ser um pacificador, é ser um guerreiro, uma pessoa que quer guerra, né? E nós, filhos de Deus, devemos andar em paz com todos e sermos pacificadores. É o que diz o Espírito Santo de Deus. A nossa guerra é contra espíritos enganadores. A nossa guerra é contra esse. Você tem que combater. Tem gente que briga com todo mundo, mas não expulsa demônio, irmão. Faz o contrário. Você tem que expulsar demônio e andar em paz com todo mundo. A sua luta não é contra carne nem sangue. Falaram isso. Sentaram no meu lugar, pastor. Por isso que eu estou dizendo. Que é isso, irmão? Quanta coisa pequena. Demônio que fez essa pessoa sentar no meu lugar, sai. Aí até você pode expulsar o demônio, né? Mas a nossa luta é contra eles, irmãos. E não contra pessoas, né? Então, fazer acordo, ser um negociador. Um bom negociador é um pacificador, irmãos, com pessoas. 1 Tessalonicenses 4,6 diz: ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Glória a Deus! Não oprima, não explore, não leve vantagem sobre o seu irmão em negócio algum. Nunca faça isso, porque Deus, Ele sempre acerta as coisas. Deus sempre acerta a conta. Ninguém leva vantagem com Deus. Ninguém, irmãos. Você paga caro.
Está explorando alguém, irmãos? Vai pagar caro. Está prejudicando alguém? Vai pagar caro, irmãos. Vai pagar caro. Jacó, ele deu um golpe no seu irmão Esaú. Aproveitou da estupidez e até inocência do irmão e trocou um guisado de lentilhas pela primogenitura. Pagou caro, irmãos. Não teve mais paz, Jacó. Depois foi enganado 7 anos por Labão, teve problemas com Labão, e quando voltou, o que ele mais temia era em confrontar o seu irmão. Mandou gado, mandou um monte de presente para o irmão. A pessoa não esquece, irmão. Ela não esquece. Sabe por quê que ela não esquece? Que ela prejudicou alguém? Porque o Espírito Santo de Deus lembra. Ele convence do pecado, do juízo e da justiça. Então a pessoa não tem mais paz. Não precisa ninguém falar. Ela fala, poxa vida, eu agi mal com essa pessoa. Senhor, me perdoe. Lance tudo isso no mar de esquecimento. Irmãos. Então esse versículo é bem claro. Não oprima, não leve vantagem. Nesse mundo, hoje a regra tem que levar vantagem em tudo. Essa é uma regra do diabo, do príncipe desse mundo. Irmãos, a nossa regra é dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aquilo que é justo, aquilo que não é seu, não queira, irmãos. Você sabe um grande problema que há entre os familiares hoje é briga por herança. Briga por herança tem desfeito e tem separado, apartado famílias. Pessoas que conviveram durante anos e diziam que amavam um ao outro, brigam, se separam por causa de herança. O que é justo, o que não é justo, deixa, irmão. Deus fala de justiça. E às vezes tem pessoas que são herdeiros dos herdeiros, que nunca derrubaram uma gota de suor para construir um patrimônio e acham que tem direito, irmãos. Quem tem direito é quem trabalhou. Quem tem direito é quem fez. Mas a lei me garante. E a lei de Deus? É claro que tem alguns casos que a lei garante, você pode até reivindicar, mas se houver conflito, não abro mão. Eu não fiz nada mesmo para construir isso. Eu não fiz nada mesmo para ter aquilo. Eu abro mão. E não brigar aqui na justiça para dividir família, por causa de herança. Às vezes a pessoa não fez nada. Muitas vezes ela até atrapalhou na construção do patrimônio e quer alguma coisa porque a lei garante. Tem que pensar, cada caso é um caso, tá? Cada caso é um caso, mas tem que pensar nisso, irmão. Não tem que prejudicar ninguém em negócio algum. Tem que ser um pacificador, irmão. Se eu ver que tem um conflito na família, vai ter briga na família por causa disso, eu sou um pacificador, eu abro mão. Tem que abrir mão, tem que renunciar, para evitar o conflito. Seja um bom negociador, faça bons negócios, faça bons acordos. É isso que Deus... Sabe qual que é o bom negócio? O bom negócio é aquele que todo mundo sai satisfeito. O bom negócio é aquele que todo mundo sai em paz, consciência tranquila. Não prejudicou, não levou vantagem. E outra coisa, irmão, você tem que ser solidário. Você tem que ter compaixão, tem que ser solidário. Se o meu irmão não ganhar, se o meu irmão não ficar satisfeito, então eu também não fico. Não faço negócio. Eu faço quando todos ficarem satisfeitos. Mateus 4:8. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Nunca negocie com o diabo. Nunca negocie com o diabo. O que é negociar com o diabo? É você abrir mão de uma bênção sua,
para ele te dar sossego. Não, irmãos. Nunca negocie com o diabo. Nunca negocie a palavra de Deus. Muitas vezes tem muitas pessoas que se dizem cristãos, mas que refutam a palavra quando são ameaçadas. O chefe chega para ela e fala: se você não contar essa mentirinha lá pro cliente, eu vou te mandar embora. O que você faria? O que você faria? Se ia negociar a palavra de Deus? Ou ia fazer como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Irmãos, isso é difícil, porque é uma situação que ocorre. Tem muitos cristãos aí que estão sendo forçados a mentir para clientes. Está negociando com o diabo, irmão. Pode não. Irmão, você pode até perder o emprego, mas fique fiel a Deus, irmão. Fique fiel a Deus. Fique fiel a Deus, porque Deus vai te honrar. Como honrou Daniel, como honrou Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe por quê, irmãos? Porque a pessoa, ela pode mentir, negar Deus, negar a palavra, outras coisas, né? Para não perder o cliente, para não perder o emprego. Aí no dia seguinte, ninguém tira o sapato nem a cadeira em mim. No dia seguinte, catapuf, bateu o carro. Ela vai para o beleléu, irmão. Ninguém sabe dia de amanhã. Pode ter sido o derradeiro teste. Então não negocie a palavra. Eu sei da história de um pastor que encostaram um revólver na cara dele e falaram para ele: fala agora mal da minha santa aí. Ele falou: não falo mal, nem falo bem, porque não acredito. Dá uma fala que não negou. E não morreu. Entenda, irmãos, tem que ser fiel a Deus. Nunca negocie com o diabo ou com pessoas endemoniadas, né? E não deixe o diabo te propor. O diabo está cheio de proposta para você, né? O diabo está cheio querendo fazer proposta. Pega aí, todo mundo está fazendo. Lá na Petrobras todo mundo já fez, né? O diabo fica te propondo. Aí a pessoa entra, irmãos, né? Tá vendo? Agora vou comprar uma casona para mim, comprar isso. No dia seguinte está lá, na manchete de jornal, né? Os filhos não podem mais ir na escola, acabou a vida da pessoa. Aí tem que estar negociando a tal de liberdade premiada, né? Acabou com a vida do sujeito, né? Por quê? Porque fez um acordo com o diabo. Ele aceitou uma oferta do diabo. A oferta que o diabo fez para o Senhor Jesus: tudo isso te darei, inclusive a Petrobras, se prostrado me adorares. Senhor Jesus, atrás de mim, só o meu Deus eu servirei. Irmãos, isso acontece quase todo dia no mundo, quase toda hora. Pessoas tentando corromper outras, a negar a palavra de Deus. Irmãos, se você resistir, se você ficar com a palavra, sabe o que vai acontecer com você? Eis que chegaram os anjos e o serviram. Os anjos vão te servir, irmãos. Os anjos vão te servir. Se você ficar na palavra, não fizer acordo com o diabo, os anjos vão te servir. Irmãos, só há uma exceção. O cristão só deve combater, só deve confrontar, combater espíritos malignos e endemoniados. Exceção feita a isso, o cristão tem que negociar, reconciliar, fazer acordo, tem que ser um pacificador, né? Um pacificador, um bem-aventurado, aquele que promove a paz, andar em paz com todos. Esse é o segredo para viver bem, viver em paz. Imagine, tem pessoas que têm recursos, tem isso, tem aquilo, mas não tem paz, não consegue dormir, irmãos. Isso é coisa terrível. Está sempre com aquele medo de ser pego, de ser preso, de ser denunciado. Tem que estar em paz com todo mundo, tem que promover a paz, andar em paz com todos, diz a palavra do Senhor. Seja um pacificador, diz a palavra do Senhor. Reconcilie-te com todos, diz a palavra do Senhor. Nós devemos ser promotores de paz.
Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos estar orando em nome do Senhor Jesus.